Bom, a gente quer fazer um comentário aqui a respeito do segundo turno das eleições 2014 do Presidente da República, né? Mas antes, queria fazer uma observação no comentário infeliz que o senhor Fernando Henrique Cardoso fez a respeito da eleição e das pessoas que votaram na Dilma. Segundo o Fernando Henrique Cardoso, quem votou na Dilma são pessoas menos esclarecidas. E é bom que ele não reveja esse seu ponto de vista, porque talvez tem pessoas que votam na Dilma que é muito mais esclarecida do que ele possa imaginar. Inclusive desses números que eu vou falar aqui. Mas antes de falar desses números, eu gostaria de ver. O PT ultimamente tem reclamado que a imprensa persegue o PT. E gente, vamos ver se realmente isso é verdade, se faz sentido essa reclamação que o PT reclama da imprensa. Eu só queria voltar um pouquinho no passado, 1982, quando Lula era candidato a presidente da República, ou candidato ao governo de São Paulo. A Rede Globo de televisão falou no sábado à noite no Jornal Nacional que o Lula era um traidor da classe operária. Enquanto o trabalhador morava na favela, o Lula morava no Morumbi. E no dia seguinte acontecia um comício na Praça de Jardim Miriam e o Lula alertou toda a militância para, se a Rede Globo Televisão repetisse novamente essa filmagem, mostrasse essa frente dessa casa no Morumbi, falando que era dele, para o pessoal tirou uma foto da casa, principalmente do número, e ver se conseguia pegar o nome da rua, que ele ia mudar para essa casa lá e queria ver quem é que tinha ele de dentro. Se a Rede Globo Televisão presenteou ele com essa casa, ele ia mudar para essa casa e ninguém ia tirar ele de lá dentro. Aí a Rede Globo Televisão nunca mais falou dessa casa do Lula. Em 89, essa cena se repete. Rede Globo Televisão, por não ter muito o que falar do Lula na época, que o PT não tinha governado em nenhum estado, nenhuma prefeitura e nem a presidência da República, arrumaram uma filha que o Lula tinha fora do casamento para poder transformar Lula num bandido. E por pânico no mundo, no Brasil e no resto do mundo, se o Lula ganhasse a eleição, quem tinha uma casa ia perder, quem tinha duas casas ia perder uma. Isso daí é uma coisa meio absurda. Então fizeram isso com o Lula, resultado, ele perdeu a eleição. Em 2002, também não tinha nada que comentar do Lula. A Rede Globo de televisão e o PSDB me coloca a Regina Duarte, uma atriz que tinha uma influência muito grande no meio da população, de nome, uma pessoa até que muita gente admira. E a Regina Duarte falou o seguinte: durante uma semana inteira, nos últimos dias de campanha, se o Lula ganhasse essa eleição, que o Brasil ia perder um pouco que tinha conquistado, e o Lula é uma ameaça para o mundo e para o Brasil. Só que esqueceram de falar para a Regina Duarte que o Brasil não tinha ganhado nada ainda. O Brasil, ao contrário, o Brasil tinha acabado de perder todo um patrimônio que o senhor Fernando Henrique e a quadrilha dele tinha vendido, tinha subido para a grana. E vocês não falaram para a Regina Duarte. Em 2006, vem a história do Mensalão. A história do Mensalão que todo mundo conhece. Transformou José Dirceu, o maior chefe de quadrilha, segundo Joaquim Barbosa. Esse senhor aqui, ó, ele, a Rede Globo Televisão, transformou José Dirceu um chefe de quadrilha e mandou 4 caras do PT para cadeia. Em 2010, volta novamente na eleição da Dilma, o José Serra, me volta o caso do Mensalão. Mas não surtiu muito efeito e a Dilma ganhou a eleição. Nessa eleição aqui, me vem o caso da Petrobras. O caso da Petrobras, de uma refinaria de Pasadena que foi comprada 8 anos atrás. E só agora que o PSDB descobriu, a Rede Globo Televisão, que essa refinaria deu prejuízo para a Petrobras. Interessante, né? Só em época de eleição que aparece esse tipo de denúncia, que tem esse tipo de comentário. E depois descobriram mais agora que tem corrupção. E eu até acho que tem. Porque fica difícil uma empresa do porte da Petrobras, um presidente ou um diretor estar de olho em todo mundo e não acontecer nenhum tipo de sacanagem. Eu não acredito nisso aí. Se alguém falar que não tem, eu não vou acreditar.
Mas se o PSDB e o Aécio, toda essa gente aí que disse que ganha a eleição para devolver a Petrobras para o Banco do Brasil, ou para o povo do Brasil, o brasileiro, o povo, por que será que eles não devolvem? Por que será que eles não devolvem essas 48 empresas que foram vendidas e o dinheiro eles desfiaram possivelmente no rabo, que foi o ano desenfiado? Ou melhor, não enfiar no rabo. Esse moço aqui, Amaury Ribeiro Júnior, está falando do que esse dinheiro foi parar. Que esse bandido José Serra, com a quadrilha dele, filha, genro e 3 amigos, desviaram 50 bilhões. E esse moço aqui, ó, Joaquim Barbosa, o dono da Verdade, nunca se preocupou. A Globo nunca se preocupou, porque nenhum brasileiro sabe que tem esses 2 livros na praça. Isso aqui, ó, só foi para falar da corrupção do PSDB. 2 livros que você tem na praça hoje, e a imprensa inteira esconde. Menos esses 2 caras que escreveram o livro, Amaury Ribeiro Júnior e Palmeiro Dória. Essa gente denunciou, e o resto da imprensa, que gosta tanto de investigar, que a Rede Globo Televisão não é uma imprensa, ela é Polícia Federal, ela tem poder de Polícia Federal, ela prende, ela condena, ela tem poder de juiz, ela tem poder de tudo. Inclusive, vendo esse dia um comentário de uma professora da USP de Direito, ela falou que a Rede Globo de Televisão, ela não citou a Rede Globo de Televisão, ela citou a imprensa, mas quem faz isso é a Rede Globo, por isso que eu estou falando que é a Rede Globo. Que uma imprensa que pega um processo que corre em segredo de justiça, ela vai lá no meio, tira uma peça do processo e divulga, está cometendo crime. Se a gente for considerar que isso é crime realmente, não é eu que estou falando, quem está falando é uma professora de Direito da USP que está falando isso. Então, para mim a Rede Globo Televisão já cometeu vários crimes nesse país e não é punida, não sei porquê. Mas vamos voltar a falar da eleição. Antes de falar da eleição, eu queria falar desse plano real. O PSDB disse dono do plano real, mas o plano real, até onde eu sei, é do governo Itamar. Do governo Itamar e não é do PSDB. Isso é do FMI, e eles copiaram da Argentina e do México. É uma cópia do plano do México e da Argentina que foi implantado pelo FMI. Só que o seu Fernando Henrique, por acaso, era ministro da Economia do governo do Itamar. Por isso que ele se disse ser dono do plano real. Mas vocês estão mentindo. Vocês mentem para o povo. Vocês não são donos de plano real coisa nenhuma. O plano real é do governo Itamar. Vamos falar agora da eleição. Para mim hoje o que está em jogo é 2 projetos políticos. Eu acho que o povo brasileiro nesse momento tem que fazer uma escolha. E é bom que você faça uma escolha com o pé no chão, para depois a gente não chorar depois. Eu só queria ver algumas coisas aqui que eu gostei, peguei desses livros, eu não estou inventando nada. Eu gostaria de todo o povo brasileiro, desses comentários que eu vou fazer aqui, esses números que eu vou apresentar, se vocês pensam que eu estou brincando, eu até gostaria que vocês nem confiassem em mim, não confiem em mim, mas vai em qualquer livraria e pega esses livros aqui, esses 2, ó, que está aqui nesses livros. Eu não estou inventando uma moda, estou inventando uma conversa piada, mas está aqui, ó, é um alerta só que eu quero falar. O senhor Aécio Neves está falando que a inflação está disparada, a inflação está voltando, que o juro está alto. E eu acho que inflação alta e juro alto não é bom para ninguém. Mas vamos lembrar, quando o Lula pegou, quando o PT pegou esse governo, em 2003, a inflação era 12,5%. O governo Fernando Henrique Cardoso, a inflação era 12,5%. E eles não achavam que estava alta, né? Porque senão eles não estariam falando hoje que a inflação diz que está na casa dos 6 e pouco, quando eu vou arredondar para 7, essa inflação está alta. Hoje está alta com 7%, mas 12,5% não é alta. A taxa Selic. A taxa Selic no governo Fernando Henrique Cardoso, o menor ponto que ela conseguiu chegar foi 25% ao ano. Agora no governo da Dilma, ela está 11%, mas já chegou a 7%. E eles estão falando que está alta. Eu não sei
de que governo que o PSDB está falando, não foi do desse que estiveram no passado, é um governo que estou imaginando. Vão fazer para quem, quando, ninguém sabe, porque essa não é a realidade não é essa. Desemprego no governo Fernando Henrique Cardoso, a taxa era de 12,5%. Hoje no governo da Dilma é 5%. Vamos falar de concessão, para a gente entender essa questão da concessão. E a diferença de projeto de governo e a preocupação com o povo está aqui, ó, nessa questão da concessão. Eu quero pegar ela, porque aqui está bem claro o que é que o PSDB pensa do povo e o que é que o PT pensa do povo. Eu vou citar duas empresas, duas estradas, que eu passei recentemente nas duas, só para a gente fazer uma avaliação do que é o PT e o que é o PSDB, para você fazer uma escolha na hora certa e para depois você não arrepender no futuro. Eu quero falar da concessão da Fernão Dias e quero falar da concessão dos imigrantes. O Lula fez a concessão da Fernão Dias. Da minha casa aqui de Diadema para Belo Horizonte é 599 quilômetros, praticamente 600. Você tem 8 praças de pedágio, R$1,50. Então, se você multiplicar vezes 8, isso vai dar R$12 para você sair de Diadema até Belo Horizonte. Uma estrada boa, duplicada, você paga R$12. Agora, da minha casa para Praia Grande aqui, quando a gente vai no litoral aqui na praia, dá 53 quilômetros. 53 quilômetros, você paga R$ 27,80 você ir na praia e voltar. Então, a diferença do PT governar e do PSDB, a diferença é simplesmente essa. Você anda numa estrada que tem 600 quilômetros, você paga R$12 de pedágio. Por outro governo, você anda 53 quilômetros, você paga 22. Se você for e voltar por outra estrada, você anda um pouquinho a mais, você já paga mais 5,80. Então dá 27. Essa é a diferença do PT e do PSDB governar. Agora vamos falar das empresas que foram vendidas. Tem muita gente que fica fazendo confusão na cabeça do trabalhador, que o PT também. O PT privatizou. Não se pode confundir privatização com concessão. E o PT fez 3 concessões de 3 aeroportos. E dessas 3 concessões que o PT fez, o governo federal conseguiu arrecadar 40 bilhões. Isso o Fernando Henrique Cardoso, dessas 28 empresas, que está nesse livro aqui, ó, eles venderam 48 empresas. E dessas 48 empresas que eles venderam, eles arrecadaram 85 bilhões. Essa é a diferença do PT governar e do PSDB. O Aécio deve ter falado muito ultimamente que o PSDB é dono do Plano Real e que o PSDB fez a responsabilidade fiscal. Eu quero falar muito dessa responsabilidade fiscal. O que é que o PSDB pensa dessa responsabilidade fiscal? Para que ela serve? A responsabilidade fiscal, se você ver a grosso modo, é uma coisa boa. Porque na sua casa e na minha, a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. E acho que o governo também não pode. Se você olhar assim no primeiro momento, é uma coisa excelente. Eu também acho que é. Agora, eu só não consigo entender, quando eles criaram a responsabilidade fiscal, você não pode extrapolar o seu orçamento para construir um posto de saúde, uma escola, uma creche, você não pode, porque aí o governo, a prefeitura, o governo federal pode ser até processado. Mas quando é para doar esses banqueiros aqui, ó, 37,76 bilhões, aí você pode. Quando é para você pegar um banco, no caso do Banco Banespa, para doar para o Banco Itaú, aí você pode pegar, mandar 6.200 funcionários embora e o Estado arcar com essas indenizações, gastar 3 bilhões, 300 bilhões para indenizar essa gente, e depois o banco é entregue para o Itaú
por 330 bilhões. Uma matemática que ninguém consegue entender. Talvez só o PSDB que não consegue entender essa matemática aí, porque ninguém mais vai conseguir entender. E aí me falam que venderam essas empresas. Para mim, vocês pagaram para ficar, vocês pagaram para esse empresário ficar com essa empresa. Vocês não venderam coisa nenhuma, tá? Vamos pegar o próximo ponto. Corrupção. Vai esse neto para mim ter falado muito da corrupção da Petrobras. E é gozado que essas corrupção que tem no PT só aparece em época de eleição. Na eleição aparece um monte de corrupção envolvendo o nome do PT. E eu acho que a corrupção tem que ser investigada e que for corrupto tem que ir para cadeia. Eu não voto em ninguém, não votei no PSDB, não voto no PT, para ninguém ficar rico roubando dinheiro público. Eu acho que quem te roubar tem que ir para cadeia, independente de que partido que é. Agora, se o Aécio defende tanto a punição a corrupto e ele quer devolver a Petrobras para a mão do povo brasileiro, por que ele não manda para a cadeia toda essa corja do seu partido? Que está aqui, ó. Que isso aqui, ó, vocês para mim vocês não venderam empresa. E outra, vocês não praticaram corrupção aqui, ó, que está aqui nesses livros, 2 livros para contar a história da corrupção do PSDB, que para mim não é corrupção, isso aqui é assalto, vocês assaltaram o país. Isso aqui é assalto, aqui não tem nada de corrupção, isso aqui é assalto, vocês assaltaram o país. Eu só não consigo entender porque que a Rede Globo Televisão calou a boca diante desses 2 livros. A imprensa brasileira inteira calou. Ninguém comenta nada. A única pessoa que eu vi fazendo um comentário a respeito desse 2 livros aqui, ó, foi o Bob Fernandes, que teve coragem de falar. Ele foi o único jornalista que eu vi falar a respeito desses 2 livros e falar que não sabe por que a imprensa não comentou a respeito desses 2 livros. Ninguém quis investigar o que está escrito nesses 2 livros ainda. Porque para mim, isso aqui não é corrupção, ó. Isso aqui é assalto. O que o Serra, Fernando Henrique Cardoso e a culpa do PSDB fez, isso aqui para mim é assalto. E quando eu vejo essa culpa do PSDB, o Aécio Neves, o Serra, o Geraldo, o próprio Fernando Henrique Cardoso, um cidadão aí que pouca gente conhece, mas eu conheço ele porque eu sigo política. Eu sigo. Eu não tenho partido, não sou filiado a partido nenhum, mas eu sigo a política há muito tempo. E eu conheço esse cidadão chamado Mário Couto, lá do Belém do Pará. Conheço também o seu Álvaro Dias do Paraná. Porque quando eu vejo o discurso do Álvaro Dias e do Mário Couto, a impressão que tem que essa gente é do PSOL, é do PCB ou do PSTU. É um partido que nunca teve no governo, que nunca teve nenhum nome de nenhum membro deles envolvido com corrupção. E eu até acho que não teve, porque isso aqui não é corrupção, isso aqui é assalto. Ó. Vocês assaltaram o país, ó. Assaltaram o país porque vocês têm uma imprensa que está dando de vocês, uma imprensa corrupta e golpista que está dando de vocês. E tem muitos políticos que estão dando de vocês, inclusive um cidadão chamado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força Sindical, que para mim não é da Força Sindical, você é da farsa sindical. Para mim isso que você é. Porque você vem agora pedir voto para o trabalhador, fala que você quer ser eleito para acabar com esse pedágio aí da aposentadoria, só que você esquece que esse moço que você está apoiando nesse momento, o Aécio Neves, foi quem criou esse pedágio para o trabalhador pagar aí. Foi vocês que criaram, PSDB e você junto. Essas privatizações aqui, esses assaltos que foram feitos, seu Paulinho, você tem culpa no cartório. No caso da CSN, lá em Volta Redonda, quando você iludiu o trabalhador começou a fazer greve quando soube que a empresa ia ser privatizada, e você foi lá, iludiu o trabalhador, e depois você voltou lá para cobrar do seu Benjamin uma dívida que ele tinha com você. O Benjamin deu uma banana para você e você quase que bateu nele. Você pensa que a gente não sabe essa história? A gente sabe, tem trabalhador que sabe, tem muita gente que não sabe, mas eu sei, tá? Então, você para mim é tanto bandido quanto o PSDB, a culpa do PSDB. Vocês são tudo bandido, cara. E hoje, posta de bom moço aí, pedindo voto para o trabalhador, porque quer acabar com esse pedágio que foi criado aí do trabalhador. Eu queria falar da educação. Eu vejo o PSDB falando de vez em quando de educação, quer fazer isso, quer fazer aquilo, o senhor Aécio agora, essa campanha dele, agora aparece um monte de promessa que ele está fazendo aí, tá? Eu acho que esses 12 anos do governo do PT fizeram muita coisa.
Se você falar para mim que tem muita coisa para fazer, eu ainda acho que tem. Mas eu queria citar um número aqui, ó, só do lugar que eu nasci e fui criado, na Bahia. Sou da Bahia, Irecê, na Bahia. Sou de Irecê. E coisa realidade daquela gente. Na época do Antônio Carlos Magalhães, que é um dos aliados do PSDB, mas felizmente o Satanás levou ele para o inferno, aquele filho da puta. Mas deixou de herança o seu neto, a semineto, que é outra praga que não vale nada. A Bahia, desde o seu descobrimento até 12 anos atrás, a Bahia tinha uma única universidade federal. Uma única universidade federal. Em 12 anos do governo do PT, foi criado mais 6. Se por PSDB eles acham que isso é pouco, para mim não é não. Para mim é muita coisa. Que eu gostaria de saber do PSDB quantas universidades federais durante 8 anos do governo deles na Bahia eles fizeram. E aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, quantas eles fizeram. Que eu estou citando da Bahia. É os números que eu tenho para falar, que eu sei que é real. Mas aqui em São Bernardo foi criada Faculdade Federal, São Caetano, Santo André, Diadema também tem, Guarulhos tem, tá? Estou te falando, é da Bahia, onde eu nasci e fui criado, que durante 502 anos teve uma única universidade federal. E o governo do PT criou mais 6. Se para o PSDB está achando que isso é pouco, para mim não, é muita coisa. Que está dando chance de hoje o filho do trabalhador está se formando. Inclusive alguém que assiste a Rede Record de televisão, há umas 3 semanas atrás, tem um rapaz que apareceu no programa do Rodrigo Faro, um camarada que catava lixo na rua, que catou comida para comer na lata de lixo. Esse rapaz hoje se formou em médico, hoje é médico. Ele está até aparecendo agora no programa da Dilma aí. Isso é uma realidade. Porque no passado, que se formava médico, só filho de burguês, tipo o seu Aécio, filho do Serra, filho do Fernando Henrique Cardoso, essa gente que se formava médico. Filho de operário que nem eu, não tinha esse direito. E hoje eu tenho 2 filhos com curso superior. Mas é isso que eles não querem. Eles não querem porque sabem que na medida que um filho de um trabalhador comum, que nem eu e outro qualquer, se for médico, advogado, economista, vai estar disputando o mercado de trabalho com o filho dele, e é isso que eles não querem. Eu hoje, como operário, que eu sou, eu tenho um carro hoje que eu paguei 76 mil reais. Quando eu saio na rua, as pessoas me chamam de senhor, porque pensam que eu sou um rico, que eu tenho um carro daquele. Tá? E no passado, só quem era rico, é por isso que se sente incomodado, porque a gente que é pobre, os povos na rua se confundem o pobre com o rico, porque hoje já não tem muita divisão. Que antigamente usar uma roupa de marca era para quem tinha dinheiro. Hoje não, hoje o pobre consegue usar. Você consegue ter um carro bom, seu filho consegue cursar uma faculdade. E o que me deixa mais indignado é a gente ver algum trabalhador que acha não, que tem que mudar. Se é que essa gente quer mudar, eu falo que tipo de mudança que você quer. Você quer voltar para o passado? Se for para o passado, tudo bem, eu concordo com você. Você tem que votar mesmo no Aécio para mudar. Mas eu não voto para o Aécio, eu já tive experiência com o PSDB, que a única coisa que eu consegui bom com ele na época do governo Fernando Henrique Cardoso foi ficar desempregado e ter que trabalhar como autônomo. Primeiro a empresa começou a falir, eu tive meu salário reduzido 30%, para não ser mandado embora. Depois, mesmo assim, fui mandado embora e tive que trabalhar como autônomo. Porque naquela época lá, o governo Fernando Henrique Cardoso, o jovem que tinha 18, 20 anos não conseguia emprego porque não tinha experiência. E o cara que tinha 40 anos não conseguia emprego porque era velho. Essa é a realidade. Só que o PSDB e a Globo não falam. Porque essa imprensa podre, corrupta, é bandido tanto quanto o PSDB. É por isso que eles são aliados. Eles estão tão aliados que nesse livro aqui, ó, está falando aqui nesse livro, está falando que quando os petroleiros estavam em greve, quando o Fernando Henrique ia privatizar a Petrobras, os funcionários entraram em greve e a polícia pegou uma viatura da Rede Globo Televisão, uma caminhonete da Rede Globo Televisão em frente à empresa que o funcionário estava fazendo greve. Foi pegado a caminhonete da Rede Globo Televisão cheia de explosivo. Agora eu lhe pergunto, para que a Rede Globo Televisão queria um carro cheio de explosivo na frente de uma fábrica de combustível que o funcionário tem greve?
Porque até onde eu sei a Rede Globo faz jornalismo, a Rede Globo não trabalha não tem nenhuma firma de pedreira onde ela precisa de exclusivo para arrebentar pedra. Ela faz jornalismo. Agora talvez esse explosivo que estava nessa caminhonete da Rede Globo Televisão é para ter o mesmo objetivo que teve o 1º de maio no Rio Centro, onde explodiu o palco, onde estava cantando o Gonzaguinha, a Elba Ramalho e o Chico Buarque, que eles iam explodir, ia matar todas as 3 cantoras, e por falta de sorte, quem morreu foi os 2 militares que estavam manuseando a bomba. E isso muita gente esconde. Mas quem está falando isso é o próprio Nilton Cruz, que está falando isso, militar da época, fala isso. Talvez essa caminhonete da Rede Globo Televisão, cheia de explosivo, que estava em frente a essa empresa da Petrobras, tinha esse mesmo objetivo. E quem está falando isso não sou eu, é esse livro aqui, ó, e quem denunciou foi o Jornal do Brasil na época. Mas voltando a falar da rapaziada aí que quer eleger o Aécio, que quer mudar, talvez seja isso. Isso quer voltar para o passado. Eu, como sou nordestino, e eu já vivi uma experiência no Nordeste, governado por essa gente aí, da direita reacionária, eu não quero ter essa experiência. Mas talvez tem gente que tem saudade dessa época, que o moleque colocou o seu primeiro sapato no pé, o sapato fechado, com seus 15, 16 anos. A gente tinha uma calça, você comprava uma calça jeans, e depois de um certo tempo, a calça jeans da gente só tinha do pano que você ocupou a calça, só o cós da calça aqui, a parte de trás da batata da perna, porque a frente era remendo puro. Tem gente que tem saudade dessa época que voltaram a essa. Se você quer voltar a essa época, tudo bem, fica à vontade, pode voltar nesse cara, porque eles estão aí para isso, para fazer isso mesmo. É para causar desemprego, é para aumentar juros, porque essa gente não se preocupa com o trabalhador. Porque se eles se preocupassem com o trabalhador, eles não tinham mandado embora aqui na FEPAS em São Paulo 10.026 funcionários embora quando eles assumiram o governo de São Paulo. Eles não tinham mandado embora do Banerje, que está contando essa história aqui, ó, 6.200 funcionários. Eu não quero falar da Eletropaulo, da Telefônica, que foi mandado embora todo esse monte de gente aí, mas como eu não tenho esse número, eu não quero mentir para você. Foi mandado embora muita gente, mas como eu não tenho esses números, eu não vou falar, porque não é porque é época de eleição, a gente está defendendo, eu vou votar na Dilma, e eu defendo que o trabalhador vote na Dilma, que eu vou inventar um número para poder falar mentira para você. Eu não vou inventar isso para você, mas a realidade é essa. Agora, se vocês acham que estão comendo 3 vezes ao dia, você tendo um filho com condição de estudar numa faculdade, com sua faculdade, você quer mudar, então fica à vontade, pode mudar, só que as consequências todo mundo vai sofrer junto, porque eu já sofri isso, eu não quero mais sofrer isso aí não. Se a gente falar que não tem problema no governo do PT, a gente está mentindo, não tem problema, mas tem problema que a Globo, toda a imprensa corrupta, golpista, não fala que o mundo está vivendo uma crise. Uma crise é a culpa da Dilma. Ninguém fala que os Estados Unidos está enfiado numa crise há 6 anos que não consegue sair. A culpa é da Dilma. Do G20, será que tem algum país do G20 que está melhor do que o Brasil? Se tem, eu não conheço. Porque até onde eu sei aqui no Brasil, apesar dos pesares, não conheço ninguém que está desempregado, que hoje é obrigado a morar num abrigo da prefeitura, e a prefeitura está sustentando. Nos Estados Unidos está acontecendo isso, só que a Rede Globo Televisão não fala. Antes da eleição, 3 semanas aí que saiu o crescimento do país do trimestre, o Brasil teve um crescimento negativo de 0,6%. Nós estávamos na semana da campanha do primeiro turno, aí o Aécio e a Marina falou que a Dilma está falindo o país. E é interessante a gente ver, porque nesse mesmo período o Japão teve um PIB negativo de 1,7 e ninguém falou que o país está falindo. É interessante isso. Eu só não consigo entender essas coisas. Vocês não falam, a Rede Globo não fala, que vocês é aliado dessa coisa de bandido do PSDB. Que isso aqui não é político, velho. Isso aqui é bandido. Que vocês assaltaram o país. Isso aqui é assalto, ó. Eu gostaria de falar um pouco das chamadas reservas que o país tinha. Eu tenho uma nora, que
trabalha numa clínica em São Paulo, e essa mulher, ela vota no PSDB. Ela falou para minha nora se o pessoal vota no PT, porque é louco, que o PT acabou com a reserva que o país tinha quando o Lula entrou. Só para refrescar a memória dessa senhora e de muita gente, as reservas que o Lula pegou do governo Fernando Henrique Cardoso era de 38 bilhões. E 15,5 era do FMI, que você não podia mexer. Hoje, no governo da Dilma, que a Dilma faliu, se tem uma reserva de 380 bilhões. O país está falido. É melhor que vocês comecem a explicar direito isso para o povo, porque um país que está falido tem uma reserva de 38 bilhões. E um país que estava a mil maravilha, em pleno emprego, não tinha inflação, estava tudo bem. A reserva que vocês deixaram para o governo Lula foi 38 bilhões e 15,5 era do FMI, que nem se podia mexer. Isso era para poder pagar juros com o FMI. A Petrobras está falida, corrupção para todo lado, o nego está metendo a mão, está roubando. O PSDB está falando e a Globo está falando. A Globo falou há poucos dias atrás aí, a revista Época, que tem mais do que privatizar mesmo a Petrobras, para evitar esse monte de assalto que está tendo na Petrobras. É interessante, na época do Fernando Henrique Cardoso não tinha assalto na Petrobras, mas a Petrobras, quando o Lula pegou em 2003, a Petrobras valia 15,5 bilhões. E hoje, com todo o roubo que a Dilma fez, que o PT fez, que todo mundo está fazendo, essa empresa está valendo 104,9 bilhões. Então, é uma matemática que só o PSDB e a Globo conseguem explicar para o povo. Uma empresa que está falida e hoje vale 104,9 bilhões. Na época do Fernando Henrique Cardoso, ela valia 15,5. Então, explica isso para o povo, porque o povo não consegue entender. É por isso que o Fernando Henrique está falando que o povo que vota no PT é desinformado. Não é o povo que vota no PT que é desinformado, é a Globo que desinforma toda a população brasileira. A Globo só nos informa a mim, porque na minha casa hoje está proibido ver Rede Globo televisão, porque você só fala mentira. Vocês são bandidos, tá? Vocês são um monte de traíra, de pilantra, de bandido, que vocês falam aquilo que interessa para vocês, tá? É isso que vocês falam, o que interessa para vocês, porque o que interessa para o povo vocês não falam, porque o que interessa para o povo é saber onde foi parar a porra desse dinheiro aqui, ó, que essa corja de ladrão do PSDB, de assaltante, assaltaram esse país e vocês não falam. É isso que a gente quer saber. Esse cidadão chamado Aécio Neves, ele é mestre em falar que ele deu um choque de gestão em Minas Gerais. É bom que ele tome cuidado com esse choque de gestão que ele dá, para de repente ele não morrer eletrocutado. Porque, vamos ver aqui os números que o Aécio fala que ele deu um choque de gestão em Minas Gerais. Ele deu um choque de gestão tão grande em Minas Gerais, que ele pegou Minas Gerais com uma dívida de 24 bilhões e deixou, depois de 8 anos de governo, a Minas Gerais com uma dívida na casa dos 70 bilhões. Então esse é o choque de gestão que o Aécio Neves dá em Minas Gerais e que o Fernando Henrique e que toda a aposta dele deu no Brasil. Esse é o choque de gestão. Para quem pensar que a gente está brincando, está inventando conversa fiada porque é época de eleição, hoje tem na internet um vídeo de um deputado chamado Sávio, de Minas Gerais. Ele conta essa história melhor. O Sávio fala que o Aécio Neves gastou para se promover, para se candidatar a presidente da República, ele gastou em Minas Gerais, com propaganda para se promover, o que o Itamar Franco, ele gastou em 8 anos, o que o Itamar Franco gastaria em 300 anos. Esse é o Aécio Neves que o povo não conhece. Tem mais um vídeo aí, na internet, quem quiser ver está na internet, não estou inventando nada, é só ver, de um policial civil lá de Minas Gerais, que ele está falando quem que é Aécio Neves. Ele fala quem é esse moço. Só que a Globo não mostra. A Globo mostra que o Aécio Neves deixou o governo de Minas Gerais com 92% de aprovação. Se eu gastasse o que ele gastou para se promover politicamente, eu nunca fui candidato a nada na minha vida. Aliás, nesse momento eu sou candidato a desempregado se o Aécio Neves for eleito presidente da República. Eu tenho certeza que eu vou estar no olho da rua, porque na época deles um cara com 40 anos já não conseguia emprego, agora eu estou com 59 e provavelmente eu vou ser mandado embora. Eu tenho certeza disso. Então esse é o Aécio Neves que o Brasil não conhece, mas que Minas Gerais já mandou um recado, que o Aécio Neves não pode governar o país. O povo de Minas já mandou esse recado.
Se ninguém entendeu, é porque não quis entender. Mas Minas Gerais já mandou esse recado. O recado já foi dado. Se você quer votar no Aécio, boa sorte. Para você e para mim também, tá? Que eu vou ser com você, junto com você. É isso que eu queria falar.